Como nós falamos no início desta celebração, nós estamos numa série de mensagens em que estamos focando na nossa adoração. Entender o que significa adorar a Deus, entender que Deus procura por adoradores, Deus não procura por adoração, Deus não procura por palavras, Deus não procura por músicas, Deus procura corações. Corações que estejam dispostos a se relacionar com Deus. Deus é um Deus de amor e quem ama quer repartir o seu amor. E Ele busca com pessoas, homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aprendendo sobre isso. Entendemos que a adoração, ela começa com uma atitude pessoal, de eu buscar a Deus de todo o coração, assim como Deus me procura, eu devo também buscar o Senhor. E Jesus nos dá um ensino extremamente fundamental. Se você quer buscar a Deus, orar, que é uma das maneiras mais claras e práticas de buscar a Deus, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Eu tenho usado esse versículo na minha vida, nas últimas semanas. Porque nós conhecemos, cada um de vocês tem uma demanda, cada um de nós temos os nossos desafios, temos que muitas vezes vender o almoço para pagar a janta. A gente já acorda devendo, a gente já acorda atrasado, acorda cansado. Mas quando eu lembro desse versículo, eu lembro da palavra de Jesus, quando Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com o teu pai, e o teu pai em secreto te recompensará. E eu tenho buscado essa recompensa. Eu tenho entrado muitas vezes dentro do meu quarto e tenho falado, Senhor, eu não sei como essa conta vai fechar, mas eu creio que o Senhor vai cuidar. E eu vou esperar pelas recompensas do Senhor. E isso tem mudado a dinâmica do meu dia. Tem feito coisas sobrenaturais. Ou nós vivemos essa adoração, essa devoção, ou nós estamos perdidos, continuamos buscando resolver todas as coisas com as nossas forças. Sendo que hoje, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós temos oportunidade de termos um Pai eterno, pronto para estar conosco, seja onde for. A adoração, ela também vai se expressar na comunidade da fé. E ela sai do quarto e ela chega à igreja, à comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Como você chegou aqui hoje? Talvez você chegou aqui de carro, chegou de Uber, chegou de carona. O fato é que houve um deslocamento até aqui. E eu quero te dizer que além de você ter usado algum meio de transporte, você trouxe para hoje a sua experiência do quarto. Toda reunião, toda congregação, todo ajuntamento, ele vai refletir aquilo que começou no quarto. E se não houve quarto, isso vai se refletir também na adoração comunitária. Nós precisamos entender essa realidade. Comecei o culto de hoje falando de o Salmo 100, versículo 1 e 2. O salmista, no Velho Testamento, ele convida todos os habitantes da terra a prestarem culto ao Senhor, com alegria. Entrar na presença dele com cânticos. E nós, muitas vezes, 2024 anos depois, a gente repete alguns ritos, segue liturgias e às vezes a gente nem sabe o porquê faz o que faz. Muitas vezes quando a gente convida pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, e às vezes a gente fala, não, mas vocês cantam pra caramba, né? Nossa, fica tanto tempo de pé cantando. Tem a ver com um convite. Que a palavra de Deus diz que quando vocês estiverem juntos, reunidos, no meu nome, cantem louvores, cantem salmos, entregue ao Senhor o seu louvor com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso faz parte de um chamado que nós temos, de celebrar quando estamos juntos.
Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Paulo, ensinando a igreja em Éfeso, diz assim: deixem-se encher pelo Espírito Santo. E ele começa o versículo dizendo assim: parem de se emborracharem, né, como se diria num bom espanhol, de se embriagarem com bebidas, mas encham-se do Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Do quarto para a congregação dos cristãos, do mais secreto para o mais público. Todos trazemos alguma coisa dos últimos 6 dias. É como se nós tivéssemos mochilas invisíveis. Mochilas que foram, durante a semana, carregadas com emoções, com experiências, com traumas, com dores, alegrias. Todos nós trazemos isso para o culto. E se você já convive conosco há um bom tempo, muitas vezes eu repito, todo culto é uma entrega. Toda entrega é um culto. E a gente fala culto e às vezes não sabe o que significa. Culto é entrega, é cultuar, é entregar devoção. E nós temos a oportunidade de entregar as nossas mochilas. Entregar as nossas vidas, as nossas dores. Você sabia que no início da vida da igreja primitiva, os encontros congregacionais, os encontros dos irmãos e das irmãs em Cristo, eles tinham um propósito de encorajamento. Ao longo do tempo, nós fomos transformando os encontros em encontros de evangelismo. Nós trazemos as pessoas para se converterem no culto. Mas esse nunca foi o propósito dos encontros. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, se aproximava o dia no ano 0, né, vamos lá, vou descontar aqui, no ano 60, 90, depois de Cristo, esse dia está mais perto do que nunca. E o que a gente tem visto é um desânimo de nós crentes com a igreja. O fato é que a igreja nos últimos 2000 anos também, ela mudou, ela passou por transformações e muitas vezes perdeu a sua essência, perdeu o seu foco. E é fato que muitos hoje são machucados pela igreja. Muitos hoje são abusados pelos líderes da igreja. Há traumas e pessoas que hoje se orgulham de dizer que são crentes em Cristo Jesus, mas não pertencem a igreja nenhuma. E se eu dissesse para você que não existe como você ser um cristão autêntico sem estar conectado com a igreja? Se eu disser a você que Jesus propõe um casamento no dia, o que ele está dizendo aqui? Quando chegar esse dia, quando chegar a volta do noivo, o noivo, Jesus, vai voltar para um casamento. E com quem ele vai se casar? Comigo e com você? Vai se casar conosco, com a sua igreja. Se você quer estar pronto para receber o noivo na volta de Cristo, você precisa estar na igreja. Porque Jesus vem para buscar a igreja. Nós vivemos um tempo de tanto personalidade, personalismo, individualismo, que a gente concentra uma prática cristã muito na nossa individualidade, na nossa vontade, no nosso querer, nas nossas opiniões. E é um tremendo desafio para os nossos dias viver em comunidade. Uma comunidade onde somos diferentes, há diversidade de opiniões, há posições diferentes, há estilos diferentes, de maneiras diferentes de tocar, de cantar. A gente canta hoje músicas de 30 anos atrás de maneira diferente, e às vezes você está aqui dizendo, puxa, mas era tão mais bonito quando tocava usando aquele piano. Mas isso não pode nos afastar da congregação.
não pode nos afastar dessa reunião, porque há algo precioso que acontece quando nos juntamos. Há encorajamento, há renovo, há ânimo. Nós nos enchemos de coragem para, no mínimo, os próximos 6 dias. Tem gente que é tão econômico, que consegue vir na igreja uma vez por mês e viver os próximos 24 dias. Mas a gente não precisa ser tão econômico, porque a graça, o encorajamento, a presença do Senhor, ela está disponível todos os dias, e a gente pode pode encher o tanque todos os domingos. Todos os domingos. Eu lembro que quando eu era criança, eu vou fazer uma conta aqui de padeiro, uns 20 anos atrás só. Brincadeira. Mas põe aí uns 40 anos. No domingo não tinha nada. Domingo era um dia que tudo estava fechado. Não tinha restaurante, não tinha shopping. Tinha só Trapalhões na televisão e depois o Fantástico, os gols do Fantástico. E eu lembro de a gente ia para a igreja de manhã, de tarde, de noite, ia para a praça. Ia entregar folheto. Mas o mundo mudou. Hoje há tantas opções. Hoje há outros templos, há outros edifícios que prestam cultos a tantas outras coisas. Hoje, todos os domingos pela manhã, existe a igreja dos colecionadores de carros antigos. Existe a igreja dos corredores de rua. Existe a igreja dos ciclistas. Hoje existe uma diversidade de ajuntamentos, mas nós não podemos perder a nossa essência, o nosso chamado para cultuarmos a Deus em comunidade. A adoração, ela é uma forma de relacionamento, de um diálogo. Quando estamos juntos, nós temos uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus e com os outros. É como imaginar a cruz de Cristo. Quem sabe um dia nós até podemos ter uma cruz aqui, uma cruz vazada, que nos mostra que a nossa adoração é para Deus, mas também há uma oportunidade de também amar no nosso próximo, realinhar o nosso amor, aquilo que nós celebramos como ceia do Senhor. Como é que eu posso comer do pão e me sentir confortável em ter esse relacionamento genuíno com Deus, se o meu relacionamento com os outros é crítico? Eu mudo o meu caminho, eu não passo pelo aquele corredor para não encontrar com as pessoas, mas estaciono o carro ali na porta porque é mais fácil entrar e sair e não ser visto. Nós precisamos entender que quando nós prestamos culto, nós não só estamos buscando relacionar-se com Deus, mas também com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Nós queremos dialogar com Deus de uma maneira vertical, mas também queremos dialogar com os irmãos de maneira horizontal, como a própria cruz nos propõe. Se você tem a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós já passamos por uma série de mensagens que trouxemos uma série de mensagens expositivas sobre o livro de Romanos. E nós entramos nesses versículos de Romanos capítulo 12, 1 e 2. E esses 2 versículos, eles vão nos mostrar que todo culto, e esse culto ele pode ser o singelo culto do quarto, como também a complexa formalidade do culto. Ela vai nos mostrar que existe 3 experiências básicas que modelam o nosso coração. Quando adoramos a Deus, seja no quarto ou seja em comunidade, existem 3 experiências básicas que modelam o nosso coração e nós podemos olhar isso através de Romanos capítulo 12, 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 experiências básicas modelam o nosso coração quando buscamos a adoração, seja no quarto, seja em comunidade. A primeira experiência se chama expressão.
A expressão é um componente básico. O texto diz que nós precisamos oferecer os nossos corpos. Oferecer os nossos corpos significa que os nossos corpos, eles precisam expressar a nossa adoração. Um singelo fechar de olhos é parte da expressão. O levantar-se é uma expressão de adoração, ou muitas vezes se ajoelhar, se curvar, bater palmas, dançar. Davi muitas vezes era até ridicularizado, porque ele era como um artista, alguém que se expressava corporalmente através da dança. E ele colocava o seu corpo todo para adorar ao Senhor. E quando nós estamos aqui, nós precisamos entender que nós estamos trazendo os nossos corpos, o nosso templo, o templo do Espírito Santo para adorar a Deus. E a maneira como nós nos portamos no culto vai dizer muito da maneira como nós estamos adorando. E nós precisamos prestar atenção. Podemos nos encorajar a usar os nossos corpos para adorar. Levantar as nossas mãos quando nós estamos entendendo que precisamos entregar, que precisamos nos render. Não é assim que pedem para nós, infelizmente, por causa da violência urbana, né? Mãos ao alto, o que significa isso? Se renda. Será que quando nós estamos aqui, nós nos rendemos? Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, tudo que nós temos? Será que nós muitas vezes nos colocamos em contrição e nos curvamos, reconhecendo a nossa inferioridade diante da superioridade de Deus? Há uma liberdade de prestar culto através dos nossos corpos. A expressão humana, os gestos, as falas, o fechar dos olhos, o levantar das mãos, expressar é fundamental. Todo culto é uma entrega. Todo culto nós entregamos a Deus os nossos corpos. Corpos que serão, de alguma maneira, usados nos próximos 6 dias. E às vezes eu penso que nós muitas vezes dedicamos os nossos corpos para tantas coisas. Para bebida, para comida, para os esportes, para o trabalho. Mas estamos dedicando os nossos corpos a Cristo. Estamos colocando o nosso corpo. Por isso o texto ele é claro, ele diz exatamente sobre isso. Ofereçam-se em sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto. Se a primeira experiência é a expressão, é colocar os nossos corpos e os nossos gestos diante do Senhor, a segunda experiência é a oferta. A oferta, ela já é algo que precisamos do Espírito Santo. Porque se com os gestos, com a nossa expressão, nós nos entregamos, nós nos rendemos, então o Espírito Santo nos acolhe, nos toma. E nós então estamos prontos para ofertar. A oferta é um estado especial do coração, que somente conduzido pelo Espírito Santo. É quando a gente diz que nós estamos num estado de devoção. Nós estamos nos dedicando agora, nós estamos colocando diante do Senhor o nosso coração. O coração devoto é aquele que se dedica, que se oferece, é o momento das decisões. Por isso nós não podemos achar que nós podemos simplesmente passar batido num culto. Todo culto, além de uma entrega, ele exige uma decisão. Ele exige um sacrifício. Algo que eu vou aqui entender que eu preciso colocar diante do Senhor, que eu preciso entregar. Assim como a gente tem um momento de ofertas, de dedicação dos nossos recursos, mas muitas vezes é um momento também de dedicar os nossos sonhos, entregar medos. É a hora de colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas vontades. É a oferta, é essa experiência, o consagrar-se, o renunciar-se, o mudar-se, o ajustar-se. E se a gente vive a expressão, vive a oferta, então vem a transformação. A transformação é a terceira experiência,
que modela o nosso coração. O texto vai dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. A transformação é uma experiência milagrosa. Somos, de alguma forma, transformados. Agora parecemos-nos um pouco mais com Jesus em obediência. Agora temos mais sabedoria, temos mais coragem, temos mais serenidade. Saímos daqui diferentes. Vamos talvez apanhar do inimigo lá fora, mas saímos daqui diferentes. Saímos transformados. A nossa fé é renovada. O nosso ânimo é elevado. E todo culto tem esse papel de nos abençoar através dessas experiências, da expressão, da entrega dos nossos corpos, da oferta do nosso coração e da transformação da nossa vida. Nós separamos esse tempo para cantar. Nós ainda vamos cantar mais 4 canções, para que você possa ter essa prática agora, para que você possa, a partir das canções, buscar a expressão, mas buscar também a devoção, a entrega e a transformação. Por isso, nós queremos te dar essa liberdade, para que você, como igreja, como comunidade, preste o seu culto ao Senhor. E você faça como você entender ser mais adequado para você. Se é apenas fechando os olhos, se é apenas levantando as mãos, não sei, é aquilo que você tem, que você trouxe, que veio do seu quarto para hoje, que pelo caminho alguma coisa aconteceu, é a hora de colocar diante do Senhor e sair daqui diferente. Estão cansados e sobrecarregados? Eu os aliviarei. Entreguem a mim o peso, o fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você crê nisso? Jesus nos convida a isso. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar, pedir para a equipe do louvor estar aqui de novo. E nós vamos dedicar essa última meia hora, louvar ao Senhor e como adoração comunitária. E é bom a gente lembrar que a adoração é mais do que o que nós estamos vivendo aqui agora. A adoração ela é um estilo pessoal. O pastor Alan deixou isso bem claro. É uma proposta de vida. Ontem, conversando com uma irmã da nossa igreja, ela falou assim, pastor, eu comecei a entender o que é adoração. Porque eu comecei a lembrar da minha irmã. Minha irmã adora Coca-Cola. Ela falou isso. A minha irmã adora Coca-Cola porque em tudo ela precisa de Coca-Cola. Porque assim, ela se reúne, ela compra Coca-Cola. Ela faz festa, ela compra Coca-Cola. Ela vai tomar café, ela toma Coca-Cola. Antes de dormir, ela vai lá e toma Coca-Cola. Pastor, eu entendi o que é adoração. A minha Coca-Cola é Deus. A minha Coca-Cola é Jesus. Porque tudo que eu faço, eu preciso ter Jesus comigo. Se eu vou almoçar, eu preciso ter Jesus. Se eu vou me reunir, festejar, eu preciso de Jesus. Se eu vou acordar e tomar café, eu preciso tomar café com Jesus. É isso é adoração. E agora, como igreja, juntos, num só corpo, nós temos a oportunidade também de fazer um louvor ao Senhor, de entregar as nossas orações de maneira cantada e experimentar essa adoração através da expressão dos nossos corpos, da oferta do nosso coração e da transformação das nossas vidas. Vamos fazer isso em nome de Jesus.